Fernanda Manzano, economista, vai participar aqui conosco presencialmente. Muito obrigado, Fernanda. Muito bom dia pela gentileza aí, a sua participação. Sempre uma alegria, tenha certeza, tê-la aqui conosco. Bom dia, boa semana, bom mês e olha só, já começamos aí com um conflito geopolítico que poderá trazer desdobramentos muito importantes. Muito obrigado pela gentileza e a participação. Bom dia, Francisco. Bom dia a todos que estão acompanhando. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e agora esse ataque dos Estados Unidos Israel ao Irã, trazendo todas essas notícias do final de semana. O petróleo chegou a subir 13%, agora sobe cerca de 6,7% de alta, diminuiu quase que praticamente a metade da alta que o petróleo atingiu na abertura dos mercados ontem à noite, nos mercados eletrônicos, tanto na NYMEX, lá em Nova York, como na ICE, em Londres, plataforma eletrônica. O petróleo subiu, o ouro subiu acima de $5.400, a prata também. Enfim, como é que você está vendo aí esse ataque americano-israelense, os desdobramentos e as ameaças, claro, ao mesmo tempo do Irã e de contra-ataques e, lógico, isso se tornar um quadro aí bastante complicado, não só do ponto de vista de mercados, mas geopolítico também. Bom, a gente vê hoje um aumento de incertezas, isso a gente traduz como aumento de volatilidade, falando de mercado financeiro. O principal que é afetado foi os preços do petróleo. Então, realmente, ontem, na abertura dos futuros, a gente já vê um salto de até mais de 10%. E isso, certamente, aumenta também as incertezas, falando de bolsa, a renda variável, e também, aí, como a gente tem visto agora, o aumento do ouro. Então, num cenário de incertezas, a gente vê que os recursos eles vão para aqueles ativos mais seguros. Por isso que a gente vê hoje o aumento do ouro. É importante a gente acompanhar o desdobramento desse ataque, desse evento geopolítico, pois, por mais que o Brasil não está diretamente nesse cenário, mas indiretamente a gente é impactado, já que nós temos hoje a empresa mais valiosa na Bolsa, que é a Petrobras, que é uma empresa do setor petrolífero, e também nós podemos ter aí impactos falando de inflação aqui no Brasil. E isso certamente vai influenciar juros, influencia câmbio, essas incertezas, e também pode influenciar a própria inflação e, consequentemente, os próximos passos do Banco Central. Pois é, esse problema do petróleo é o que talvez nesse primeiro momento, além, claro, dos desdobramentos geopolíticos, dos ataques, contra-ataques, inclusive com as respostas aí imediatas do Irã, atingindo países vizinhos ali do Golfo, a expectativa do preço do petróleo, algumas casas internacionais, importantes casas, trouxeram aí uma leitura de que o petróleo pode caminhar para os 80, 90 dólares num primeiro momento, o que seria altamente prejudicial do ponto de vista de inflação. Isso traria inflação para os Estados Unidos, para os demais países. E se, caso tenhamos aí uma demora, uma postergação aí de todo esse conflito, o petróleo poderá atingir 100 dólares. Algumas casas, relatórios aí disponibilizados no final de semana, falaram em até 120 dólares o barril. Isso traria, lógico, movimentos de inflação, de correção de preços, no momento em que os Estados Unidos lá, Fernanda, briga para tentar trazer a inflação para os níveis de 2%, que é o target, é o objetivo do Banco Central dos Estados Unidos, na Europa também, o Banco Central Europeu, o Banco de Londres, enfim. E com isso, adiaria, ou pelo menos haveria uma postergação da possibilidade de corte de juros, inflação, petróleo e essas possibilidades, o que acabaria podendo, enfim, trazer aí, respingar nos mercados de renda variável. Exato. Quando a gente olha para Estados Unidos, muitos estudos já trazem que petróleo a 80 dólares já impacta, inclusive, crescimento da economia americana. Em dirá quando a gente está olhando para a inflação, já que o petróleo ele entra como a inflação de energia, e isso tem um peso relevante na inflação americana. Consequentemente, um dos impactos é a postergação do Banco Central americano para o corte de juros. Atualmente, diante desse cenário, é que esse corte venha no segundo trimestre, mais precisamente em julho. Então, o que a gente pode resumir? Que os impactos são
na inflação. Consequentemente, esses impactos geram aí uma expectativa de postergação desse corte de juros nos Estados Unidos e também pode afetar aí o crescimento econômico. É um cenário um pouco adverso, porque se nós tivermos um cenário internacional falando de aumento de inflação e estagnação da economia diante esse preço que pode chegar a 100 dólares e realmente isso impacta significativamente a economia americana, nós teremos um cenário de estagflação e, consequentemente, afeta as demais economias, como a do Brasil, um país emergente que certamente tem as suas relações comerciais com os Estados Unidos e também pode ser afetado. Então é importante a gente acompanhar, especialmente os próximos 15 dias, é o que muitos analistas, especialistas em geopolítica têm colocado esse prazo de 15 dias e a gente ver esses desdobramentos. O cenário agora de curtíssimo prazo realmente é de aumento de incertezas, é o que a gente tem visto, pode sim afetar, como a gente já está vendo na abertura, falando de dólar mais forte, os títulos também, falando de vencimentos mais curtos, também mais pressionados, mas a gente tem que acompanhar esse desdobramento sim, e os impactos são esses dois, crescimento menor e também uma inflação maior. Pois é, e só esclarecendo aqueles que nos acompanham, quando a Fernanda falou sobre estagflação, a estagflação nada mais é do que uma combinação aí de estagnação econômica com inflação elevada. Apenas em linhas gerais, para que vocês entendam, quando ela citou o fenômeno aí da estagflação, significa então uma combinação de movimentação de estagnação da economia, estagnação econômica com inflação elevada. Falando um pouquinho aqui da Petrobras, pode se beneficiar, evidentemente, com a alta do petróleo no mercado internacional. Já vimos, já comentamos aqui, que as petrolíferas americanas sobem entre 4% e 4,5% no pré-mercado lá nos Estados Unidos. A ExxonMobil e a Chevron com altas significativas, mais de 4%, 4,5% de alta. E a Petrobras também anunciou um aumento de 9,4% no preço do querosene de aviação. Foi anunciado aí nesse final de semana, equivalente a 0,31 centavos de real por litro, desde agora, 1º de março, ontem. Petrobras, Fernanda, que divulga o seu balanço quinta-feira. Exato. O que a gente vai observar aqui no Brasil, falando de Petrobras, esse evento de aumento de preço do barril do petróleo, ele é positivo para a Petrobras, desde que ela consiga também repassar esses preços, falando agora, então, por exemplo, aí o preço da querosene e também falando da gasolina. Então, se ela realmente consegue passar, isso é positivo para as margens, falando aí da empresa, tá? E certamente isso beneficia. Um outro ponto importante que nós temos também, que falando de Brasil e trazendo para a economia, que um preço maior do barril do petróleo, junto com um câmbio mais depreciado, ou seja, um dólar mais forte, isso é positivo para a nossa balança comercial. Então, também é um efeito positivo. Entretanto, o que a gente tem que ver? Se a Petrobras, tá, que tem sim aí um evento político que pode segurar assim aí esse repasse de preços, isso pode ser negativo para a empresa. Mas se ela consegue repassar, o preço vai ser na inflação. Então entra assim na nossa inflação aqui, inflação de energia, ou seja, os combustíveis. Isso é um impacto imediato aqui na nossa economia, na nossa inflação. Contudo, esse é um setor que acaba influenciando outros setores da economia. Então, em questão de 2, 3 meses, essa inflação de combustíveis passa para a economia e aí a gente pode ver, sim, aí uma inflação um pouco mais pressionada. E também isso corrobora para que o Banco Central não consiga cortar os juros de uma velocidade maior, numa magnitude maior. Então, eu acredito que todo esse evento recente vai impactar na decisão agora do Banco Central, tá, para o corte de juros. O mercado tinha um corte já até de 0,75, a gente comentou aqui, inclusive, isso estava na mesa, mas eu acredito que, diante desse cenário, é bem capaz que o Banco Central aqui do Brasil
tenha um pouco mais de cautela, venha com corte, mas um corte de 0,50 e anuncie também próximos cortes, mas penso que ele não vai aumentar essa magnitude de forma imediata. Pois é, Fernanda, temos aí Banco Central do Brasil e Banco Central Americano no meados do mês, aí na virada da quinzena, a primeira para a segunda quinzena do mês, com decisões de política monetária, decisões de juros. E até lá nós teremos o impacto, claro, dos desdobramentos aí desse conflito. Donald Trump e autoridades lá do governo dos Estados Unidos falando que esse conflito poderá durar em até 4 semanas, mas é muito difícil. Veja o conflito da Rússia e da Ucrânia, quanto tempo Ucrânia e Rússia, já temos aí mais de 2 anos, enfim, um tempo bastante longo, e toda essa situação que envolve também o Oriente Médio, agora com o envolvimento dos países ali muito próximos, em volta de todo esse entorno aí dos acontecimentos. E falando um pouquinho aqui em expectativas do Banco Central do Brasil, Banco Central Americano, por isso nós falamos que o preço do barril acima de 80, 90 dólares pode ser inflacionário lá nos Estados Unidos, claro que aqui também. Nós temos 2 eventos importantes aqui, Fernanda, nessa semana. Temos o PIB do Brasil, do 4º e último trimestre, que será divulgado amanhã pelo IBGE, e também o ano fechado de 2025. Além disso, dados do mercado de trabalho. Temos o CAGED, a criação de vagas, e o desemprego da PNAD contínua, também na quinta-feira aí. Como é que você vê esses dados têm sido observados pelo nosso Banco Central, inclusive com o movimento aí de resiliência do mercado de trabalho aqui, que vem apresentando taxas de desemprego bem abaixo aí dos números esperados. Teremos, então, o resultado do 4º trimestre do PIB aqui do Brasil. A expectativa é praticamente de estagnação quando a gente compara o 4º trimestre ao 3º trimestre do ano de 2025, puxado principalmente pela indústria. A indústria é muito sensível a juros mais altos, ou seja, um dos setores da indústria que a gente pode ver uma desaceleração é a construção civil, que realmente é sensível a juros mais altos. A gente vê aí a construção civil, ela tende Fernanda, a desacelerar. Desculpe interrompê-la, mas você tocou num ponto muito importante, justamente por a construção civil tem estado aí numa situação bastante positiva com o lançamento de vários prédios, vários imóveis, construções, enfim. Isso tem trazido até movimentos muito positivos para o setor. Sim, realmente a gente vê porque com o ciclo de corte de juros, esse setor tende a se beneficiar. Então, o que a gente tem visto é um setor que está antecipando. Contudo, os próprios dados falando do IGPM, que pega ali o Índice Nacional de Construção Civil, nós temos visto os preços aumentando para a mão de obra. Então, realmente tem impactado, os custos estão maiores, mas o que esse setor tem visto? Que um ciclo de corte de juros, os juros mais baixos para financiamento pode beneficiar, então a gente vê eles antecipando. Mas olhando a indústria como um todo, é o que tende aí a impactar nesse último trimestre, falando de PIB. Então a indústria, realmente, a gente deve ter aí uma queda. Por um outro lado, falando de setor de serviços, acredito que venha uma alta, porque hoje a gente vê taxa de desemprego nas mínimas históricas, próxima a 5%, então realmente muito abaixo da média histórica, que é de 11%, e isso incentiva a demanda. Então acredito que o que pode equilibrar o PIB entre indústria será o setor de serviços. Mas ainda assim a expectativa hoje do PIB é praticamente de estagnação, tá? Uma pequena alta. A gente viu o IBCBR na semana passada mostrando uma alta de 0,4%, essa é a expectativa. Mas o que é importante agora, Francisco? A gente olhar para frente. Na economia, a gente chama isso de um carrego estatístico. O que isso significa? Qual que vai ser o impulso para a economia nos próximos trimestres, nesse trimestre que a gente está hoje? Então, se a gente vê uma economia estagnada no último trimestre, isso tende a refletir em uma economia que segue estagnada no primeiro trimestre, ainda que a expectativa é de uma safra recorde, falando do setor agropecuário, e isso corrobora aí até um crescimento, mas somente desse setor. Então, todo esse cenário, ele desenha perfeitamente aí para que o Banco Central venha com esse corte agora em março da Selic.
Pois é. Então nós temos aí, olha só, PIB amanhã, quarto trimestre, ano de 2025, tem o CAGED, depois nós temos na quinta-feira a PNAD contínua e, como a Fernanda falou, na sexta-feira nós temos aí a produção industrial de janeiro. Tudo isso aí vai marcar o calendário da semana. Hoje já tivemos a Fundação Getúlio Vargas com o IPCS, subiu 0,1%, e também boletim Focus aí com pequenas oscilações, pequenos ajustes, pequenas margens. Fernanda, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela sua participação, queria agradecer e que você, caso você queira, deixar seu contato, quem quiser acompanhá-la. Muito obrigado por você estar aqui conosco e trazer todas essas informações, essa leitura de mercado. Obrigada, Francisco, mais uma vez. Para quem quiser me acompanhar, estou no YouTube, Fernanda Mansano, economista, e também no Instagram, Fernanda Mansano.